E aí pessoal, bom dia, beleza? Tudo bom? Agora dando uma quebra aí nessa sequência de matemática que eu vim falando, vou falar um pouquinho de física. Vou falar um pouquinho de atrito, força de atrito. O que é a força de atrito? É uma força de resistência, tá? É uma força contra movimento, tá? Ela é devido à interação das partículas, né, das moléculas, que digamos assim, é aquela força que quando a gente joga uma bola faz a bola parar, é aquela força que, digamos assim, tende a fazer os corpos que estão em movimento parar, tá? E é graças à força de atrito, por exemplo, que o carro anda. Olha lá, o carrinho andando, tá devagar porque o trânsito ele tá agarrado, tá? Mas se não fosse a força de atrito, carro nenhum ia sair do lugar, porque a roda ia ficar patinando e o carro não ia andar, tá? Por isso que a roda a roda não, né? O pneu do carro é de borracha, né? Com a ideia de aumentar o máximo de atrito possível para o carro conseguir andar, tá? E por isso que se o pneu tiver carequinha, né? Como a turma disse, ou seja, se ele tiver bem liso, esquece, bora trocar, porque senão vai dar ruim, tá? Porque do mesmo jeito que a força de atrito é responsável por fazer você andar, é ela que é responsável por fazer o carro parar, tá? Então, se não tiver aqueles frisos, para que serve aquele friso do pneu? Para tirar qualquer, digamos assim, para ter para onde a água sair de tal forma que não diminua o atrito, porque a água ajuda a diminuir o atrito. Bom, aqui a chuva começou a ficar forte, então precisei dar uma pausada aí para abrir o guarda-chuva para seguir gravando o vídeo. A ideia do atrito é exatamente essa interação, tá, entre os corpos. Então, sempre que há contato no mundo real, há atrito, nem que seja muito pequenininho, mas tem, tá? Então, como é que a gente pode pensar que é uma força de atrito? É uma força de contato, tá? Que é contra movimento, ou seja, ele é uma resistência ao movimento, tá? Por exemplo, se a gente está aplicando uma força para que o corpo vá para a direita, a força de atrito ela é no sentido contrário, ou seja, para a esquerda, de tal forma que ela tente a frear esse movimento, tá? E existem dois tipos de forças de atrito que a gente pode considerar assim, né, por assim dizer, que é a força de atrito estática e a força de atrito cinética ou dinâmica, né? Ah, Ricardo, como é que eu sei se é cinético ou dinâmico ou se é estático? É só a gente parar e pensar um pouquinho, ó. Estático vai te lembrar uma estátua. Como é que é estátua? Parada, né? Então, a força de atrito estática é aquela força de atrito quando o corpo está parado, tá? Ele é diferente da força de atrito cinética, que é o quê? Que é quando o corpo está em movimento, tá? A força de atrito a gente consegue calcular como a força peso vezes o coeficiente de atrito. Pessoal, desculpa aí a gafe do mau uso de falar que é a força peso, mas o certo é a força normal, tá? É a força que a superfície de apoio faz no corpo vezes, né, o coeficiente de atrito, tá? Tanto para o estático quanto para o dinâmico, tá? Então não é a força peso, e sim a força normal. O coeficiente de atrito vai depender dos materiais envolvidos, tipo a borracha com borracha tem um atrito maior do que gelo com gelo, ou metal com gelo, tá?
Por isso que, por exemplo, para o carro andar a gente usa borracha no asfalto e para patinar a turma usa uma lâmina de metal no gelo, tá? É tudo questão de atrito, né? De ver a melhor forma de se locomover, entendeu? Então, a força de atrito estática, ela varia de 0 até uma força de atrito máxima, que é igual a força-peso vezes o coeficiente de atrito estático. Então quer dizer que a minha força estática vai variar? Vai variar de quanto? Ela vai variar de acordo com a força que está sendo aplicada a ela, né? De acordo com a força paralela ao solo que está sendo aplicada àquele corpo, porque é uma força estática, não é? Então, se a gente está aplicando uma força, né, de 5 newtons, a força de atrito estática daquele corpo é 10 newtons, não faz sentido nenhum a gente falar que a força de atrito estática para aquele corpo, independente da força horizontal ou da força paralela ao piso, ser 10 newtons, sendo que a força que eu estou aplicando é 5. Por quê? Meu corpo não está parado? Então a somatória de forças, ou seja, eu somar todas as forças, tem que ser igual a 0. Se eu somei menos 5 com 10, deu 5. Opa, tem um saldo aí, então minha força de atrito está fazendo o meu corpo movimentar? Não, força de atrito não movimenta corpo nenhum. Ele só freia os corpos, tá? Então, a nossa força de atrito estática, ela vai variar, tá? Até um valor máximo. Quando a nossa força aplicada for maior do que a força de atrito estática, quer dizer que a gente conseguiu colocar aquele corpo em movimento. Aí, nesse momento, a força de atrito tem uma queda, tá? Porque a força de atrito cinética ou dinâmica, ela vale um valor inferior à de atrito estática, tá? E ela vai ser sempre constante, tá? Até que esse corpo pare. Ok? Na próxima aula eu vou explicar um pouquinho mais da força de atrito. Espero que vocês tenham entendido aí o que eu passei por hoje. Falou, abraço, bom descanso, até a próxima. Chora não.